Os inibidores de protease, eles são uma outra classe de fármacos que tem como ação a inibição competitiva da aspartilprotease viral. E a gente lembra que a protease viral ela era responsável por aquela etapa de maturação durante o brotamento viral, que clivava, então, poliproteínas virais nas suas proteínas, né, ativas. E isso vai incluir a clivagem de poliproteínas associadas a componentes estruturais, como da matriz proteica P17, P21, P9, P7, e até componentes enzimáticos, como a transcriptase, a protease, a integrase viral. Então, aqui nós temos diversos fármacos, darunavir, lopinavir, atazanavir. Normalmente, esses inibidores de protease, eles são usados em combinação com o ritonavir. O ritonavir seria um adjuvante farmacocinético, visto que os inibidores de protease, normalmente, eles são substratos da 3A4. E aí eles são metabolizados muito rapidamente, muitas vezes. E que causa, então, uma meia-vida, uma biodisponibilidade mais baixa. Então, o que é feito? Eles são administrados em conjunto com o ritonavir, porque o ritonavir é um potente inibidor da 3A4. E com isso, ele vai melhorar a biodisponibilidade, a meia-vida, vai reduzir a dose e a frequência de tomada desses inibidores de protease. Então, o ritonavir, ele é comum essa associação com o ritonavir, como devido, né, a essa sua ação de ser um inibidor potente da CYP3A4. Normalmente, os inibidores de protease, eles estão muito associados a esquemas de resgate depois de falha inicial. Não que eles não possam ser usados nos esquemas iniciais de tratamento, tanto é que a gente viu que na gestante, quando a genotipagem pré-tratamento não está disponível, ela pode usar um esquema que contém o atazanavir. Mas ainda assim, esses fármacos, eles são muito utilizados também em esquemas de resgate após falha inicial, porque eles têm uma barreira genética muito elevada, como nós já falamos anteriormente. Então, para os inibidores de protease, se considera que seriam necessárias entre 3 a 4 mutações para que a resistência ela possa desenvolver essa classe de fármacos. Com relação a fármacos específicos desse grupo, nós temos aí o lopinavir e o ritonavir, ele com esse buster, né, de ritonavir, como um adjuvante farmacocinético. Eles têm atividade sobre HIV 1 e 2, boa absorção oral, os alimentos não interferem e eles têm transporte ligado a proteínas plasmáticas. Com relação aos efeitos adversos dessa classe de fármacos, desse exemplo aí, né, seria o lopinavir, o que precisa ficar muito claro é que eles são responsáveis por diversos efeitos metabólicos, principalmente. Então, eles aumentam os níveis de triglicéridos, de colesterol, de glicose, estão associados a fezes mais amolecidas, diarreia, náusea, vômito, a resistência à ação da insulina e ainda essa redistribuição da gordura corporal, a lipodistrofia que acontece nos pacientes que fazem uso prolongado desses inibidores de protease. Então, essas alterações metabólicas são os principais efeitos adversos dessa classe de fármacos. Além disso, como eles são inibidores da CYP3A4, todos eles são inibidores da 3A4, só que o ritonavir é o mais potente deles. Então, o que acontece é que esses fármacos eles têm muito potencial para interações medicamentosas. Então, uma série de fármacos podem, né, ter suas concentrações aumentadas quando utilizados em combinação com os inibidores de protease, aqui como o lopinavir e ritonavir. Então, existem vários fármacos que são contraindicados à utilização em conjunto com esses inibidores, porque esses inibidores de protease, quando inibem a CYP, podem elevar as concentrações de antiarrítmicos, de derivados do ergot, como a ergotamina, né? Que pode promover uma vasoconstrição periférica importante, benzodiazepínicos, esteroides, inibidores da HMG-CoA redutase, né? Que são aí a simvastatina, por exemplo, lovastatina, narcóticos, os antibacterianos aí como a rifampicina, ela já é uma indutora enzimática, nesse caso ela vai diminuir as concentrações do lopinavir, assim como fitoterápicos como a erva de São João também, que é considerada um indutor enzimático importante de CYP. Um outro grupo de inibidor de protease é o atazanavir com buster também de ritonavir, mesmo mecanismo de ação,
impedindo então a maturação de uma partícula viral potencialmente infecciosa. E com relação aos seus efeitos adversos, ele tem um perfil um pouco melhor do que o do lopinavir que nós discutimos. O atazanavir, ele já tem alterações no nível de colesterol, triglicérides bem menor do que aqueles observados com o lopinavir e praticamente não se observa indução de resistência à ação da insulina. Contudo, esse fármaco, o atazanavir, ele pode levar a um quadro de aumento da bilirrubina não conjugada, uma hiperbilirrubinemia não conjugada, com elevação de cerca de 10% aí nessas concentrações. Mas que seria mais um efeito estético, né? Não teria lesão hepática associada. Isso porque o atazanavir, ele inibe a UDP glicuronosiltransferase, então ele impede aquela conjugação da bilirrubina a partir da glicuronidação. Então, esses pacientes em uso de atazanavir podem ter uma certa elevação nos níveis de bilirrubina não conjugada, além de algumas outras anormalidades de função hepática que foram relatadas nos estudos pós-venda. Náusea, vômito e diarreia, assim como nós falamos no lopinavir, também podem acontecer com a utilização do atazanavir. Com relação às interações medicamentosas, né? Como a gente sabe, eles são metabolizados pela CYP3A4, então esse conjunto aí de CYPs, ela metaboliza mais de 50% dos fármacos que a gente utiliza. Então, é uma série de interações possíveis com vários fármacos. A administração concomitante com indutores enzimáticos, rifampicina, rifavirenz é contraindicada. E aqui diferente é que os inibidores de bomba de prótons e antagonistas de receptores H2, como ranitidina, cimetidina, eles também podem diminuir a absorção do atazanavir, porque como eles elevam o pH gástrico, eles são associados então a essa diminuição da absorção do atazanavir e é uma outra interação medicamentosa importante.